Olá, colegas do Núcleo de Educação à Distância. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês agora é a estrutura de um desenho didático que a gente vai aplicar para o próximo semestre, para a gente conseguir estruturar os componentes curriculares na modalidade EAD, tá ok? Aqui nós vamos ter, na realidade, um guia de construção do componente curricular em EAD, ok? Qual é a ideia central desse desenho didático? Nós vamos compor o componente curricular com 4 áreas distintas, ou 4 módulos, ou 4 formas de construção, tá? Primeiro, nós vamos ter o sumário do componente curricular, que consiste de uma apresentação PowerPoint, construída no PowerPoint, um vídeo de apresentação e o aporte teórico, ou seja, o referencial teórico que vai ser utilizado no componente curricular. Logo depois, nós temos a divisão que a gente já vem utilizando de módulo 1 e módulo 2. O que nós vamos acrescentar nessas divisões de módulo 1 e módulo 2 são as unidades de aprendizagem. A ideia é que cada módulo contenha, no mínimo, 3 unidades de aprendizagem. Essas unidades de aprendizagem consistem em pequenos trechos de diálogo com o aluno, apresentando tópicos e subtópicos do módulo, acompanhados de uma apresentação PowerPoint desses tópicos, de uma pequena videoaula, a descrição das atividades que vão ser desenvolvidas e também a forma avaliativa da unidade de aprendizagem. Então, a ideia é que a gente tenha 3 unidades de aprendizagem para o módulo 1 e 3 unidades de aprendizagem para o módulo 2. Finalizando o componente curricular, nós vamos ter o módulo de final, que é a unidade final de aprendizagem para aqueles que não conseguirem alcançar a nota das avaliações nas unidades do módulo 1 e do módulo 2. A seguir, eu vou apresentar detalhadamente cada parte dessa nossa estrutura, desde o sumário, os módulos das unidades de aprendizagem, até a unidade final de aprendizagem. Ok? Então, vamos seguir aqui. Bem, o sumário. Então, o que é que consiste o sumário? O sumário é, basicamente, a apresentação do componente curricular. O que é que o docente vai ter que desenvolver para construir o sumário? Vai ter que construir a apresentação PowerPoint, um pequeno vídeo de apresentação do componente e o aporte teórico que vai ser utilizado no componente curricular. Ok? Então, o que consiste a apresentação? É um texto elaborado pelo docente, apresentando a ementa com objetivos, conteúdos a serem tratados, cronograma de execução e atividades avaliativas, ok? Como é que nós vamos montar isso? Bem, a apresentação ela vai ter que ter um slide inicial com o nome do componente, nome do docente de acordo com o template fornecido. Nós vamos estruturar um modelo de apresentação para vocês. E vocês já vão receber esse modelo pronto e vão simplesmente, de certa forma, preencher esse modelo com as suas informações, as informações, vamos dizer assim, ligadas ao componente curricular. Logo depois do slide inicial, nós vamos ter o slide de conteúdo. O slide de conteúdo é o tema da apresentação, e tópicos a serem tratados, ou seja, essa apresentação aqui é o tema geral do seu componente curricular e as grandes áreas, os grandes conteúdos que vão ser tratados
nessa disciplina, nesse componente. Os slides de atividades, ou slide de atividade, vai descrever quais são as atividades que vão ser cobradas no módulo 1, no módulo 2 e no módulo final. No slide de avaliações, também uma descrição das avaliações a serem desenvolvidas no módulo 1, no módulo 2 e no módulo final. Fechando a apresentação do componente curricular ligado ao sumário, vem as referências, ou seja, descrição das referências do aporte teórico do componente. Qual é o livro-texto, quais são os artigos, quais são os vídeos que vão ser utilizados. Somente as referências, ok? Então, esse aqui é como se fosse um roteiro, né, para a criação da apresentação do sumário, né, da apresentação do componente curricular. Bem, logo depois da apresentação PowerPoint, vem o vídeo. O que é que vem a ser esse vídeo? O vídeo é o seguinte: nós vamos compor um vídeo através de uma captura de tela, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, aonde vocês vão utilizar a apresentação desenvolvida no PowerPoint para apresentar, através de um pequeno vídeo, o componente curricular para o aluno. Então, aqui também tem um roteiro rápido sobre a apresentação, né, sobre o vídeo de apresentação. Então, a apresentação em si é a apresentação do componente do docente, logo depois a fala sobre o conteúdo, quais são os tópicos que vão ser trabalhados na disciplina, no componente curricular, depois a fala sobre as atividades que vão ser desenvolvidas, a fala sobre as avaliações que vão ser desenvolvidas no componente e a fala sobre as referências, ou seja, aquilo que você desenvolveu no PowerPoint, você vai, de certa forma, apresentar no vídeo de forma oral, ok? Em seguida, vem o aporte teórico. O aporte teórico vai ter que ser a descrição mesmo dos livros que vão ser utilizados, ou o livro-texto que vai ser utilizado, os artigos que vão ser utilizados na disciplina, vídeos que foram já elencados para a disciplina e links interessantes, também voltados para os temas a serem tratados nesse componente curricular. Ok? Então, a ideia é da gente ter uma roteirização desse material que vai ficar disponível para o aluno. Tá? Dessa maneira que a gente vai fazer, nós vamos procurar uma unicidade de apresentações, tanto do módulo do sumário, como dos módulos 1 e 2 das disciplinas, que não fiquem, que esses conteúdos não fiquem díspares, que fiquem diferentes. É uma tendência de convergência para que os conteúdos dos componentes curriculares sigam um mesmo roteiro, ok? Então, retomando aqui, logo depois do sumário, que é a primeira parte, como a gente viu aqui anteriormente, o sumário é a primeira parte da produção de vocês para o componente, vem a produção das unidades de aprendizagem, que também está roteirizada dessa forma. A unidade de aprendizagem, ela tem que conter a apresentação do conteúdo, uma videoaula, objetos de aprendizagem e atividade avaliativa. O que é que vem a ser a apresentação do conteúdo? Bem, a apresentação do conteúdo também vai ser uma apresentação PowerPoint, onde nós temos no primeiro slide o tema central da aula e tópicos a serem tratados na unidade de aprendizagem. Então, para aquela unidade de aprendizagem, qual é o tema central e quais são os tópicos, os conteúdos que vão ser tratados naquela unidade. Logo em seguida, os slides de conteúdos. Aí vem realmente o slide de texto, de imagens, mapas, tabelas, outros objetos, né, que referendam os tópicos do conteúdo, né, para aquela unidade de aprendizagem. Então, na realidade, é o conteúdo apresentado nos slides, né, dentro da estrutura, vamos dizer assim, da construção, do encadeamento desses tópicos que vão ser estudados naquela unidade de aprendizagem. Em seguida,
nós vamos ter o slide de atividade. Depois de apresentar os conceitos daquela unidade de aprendizagem, do tema central e dos conceitos estudados, que vão, pelo menos assim, eu entendo que esse conceito deve ser tratado aqui de uma forma ainda superficial, que eles vão se aprofundar utilizando os objetos de aprendizagem disponíveis depois, tá? Mas, de certa forma, é um comentário do professor sobre cada tópico daquela unidade de aprendizagem. Em seguida, vem o slide de atividade, onde o professor vai definir aqui quais são as atividades que vão ser desenvolvidas na unidade de aprendizagem. Claro que aqui não precisa ser mais de uma atividade, talvez, como nós temos 6 unidades de aprendizagem, a gente pode, de certa forma, definir uma atividade para cada unidade de aprendizagem. Então, aqui seria a descrição dessa atividade a ser desenvolvida naquela unidade de aprendizagem. E, em seguida, a avaliação, a apresentar logo como é que vai ser feita a avaliação dessa unidade de aprendizagem. Ok? Essa composição de apresentação de conteúdo, essa roteirização da unidade de aprendizagem, ela vai se repetir para 6 unidades de aprendizagem, ok? Para cada unidade de aprendizagem, nós vamos fazer também uma videoaula, que nada mais é o quê? A utilização do PowerPoint que você desenvolveu, de apresentação, e a apresentação desse PowerPoint de forma oral, como a gente está fazendo aqui agora, gerando uma videoaula, ok? Nessa videoaula, nós temos que a roteirização é a seguinte: tem que ter uma abertura, que é a apresentação do tema central da aula e tópicos a serem tratados na unidade, depois o conteúdo. A partir dos slides de conteúdo, vocês vão expondo oralmente o conteúdo dos slides, né? Em seguida, a atividade, ou seja, você vai explicar de forma coloquial como é que vai ser desenvolvida a atividade da unidade de aprendizagem, e em seguida explicar também como é que vai ser feita a avaliação. Dessa maneira, é interessante porque o aluno vai ter, tanto na apresentação PowerPoint, a descrição como vai ser a avaliação, também como na fala de vocês, trazendo um pouco de presencialidade, né? de uma questão de pertencimento, o professor ali colocando de forma clara, de maneira oral, né? A abertura da unidade de aprendizagem, seus conteúdos, a atividade implícita nessa unidade e a avaliação também ligada a essa unidade. Também essa composição de videoaula é uma roteirização para cada unidade de aprendizagem. Objetos de aprendizagem. Bem, dentro da unidade de aprendizagem, claro que vocês vão disponibilizar ali o conteúdo, aquilo que a gente viu lá atrás sobre o aporte teórico, né? Nós vamos ter justamente, você já tem a apresentação PowerPoint que você já fez para a unidade de aprendizagem, aí vem toda a questão dos textos, né? Das entrevistas, dos artigos que vão ficar disponíveis, ou seja, todos os objetos disponíveis para que o aluno desenvolva o seu estudo um objeto de aprendizagem, tá? Então, aqui existe uma roteirização também para a definição desses objetos. A primeira coisa é a pesquisa. Pesquisa nas fontes apropriadas, objetos como é que diz? Pesquisa nas fontes apropriadas, o objeto de aprendizagem, ou seja, textos, entrevistas, documentários, simuladores, levantamento das fontes, links e periódicos, ou seja, você vai fazer uma pesquisa na internet, ou então ou nos seus arquivos, cada professor geralmente tem já o seu material de estudo, né? Então você vai, de certa forma, fazer a pesquisa desses objetos de aprendizagem. Logo em seguida, a gente vai ter que fazer uma descrição de forma de utilização desse objeto de aprendizagem. Por exemplo, se for um texto, você vai ter que colocar aqui, vai ser um texto, que vai ficar disponível através de um link no AVA, onde o aluno vai ter acesso para leitura. Se for uma entrevista, você vai falar que é uma entrevista com tal pessoa,
sobre tal tema que está ligado a determinado tópico do assunto, certo? Então, de certa forma, aqui você vai trazer uma informação muito mais para a gente que vai montar o AVA, montar o ambiente, né, do que para o próprio aluno, tá? Essa aqui é a forma de utilização, né? Se vai ser um link no YouTube, como é que nós vamos fazer para fazer acesso a isso, né? Logo depois você vai informar quais são os links dos objetos a serem incorporados no AVA, que é a fase de disponibilização desses objetos. E, em seguida, elaborar um texto descritivo sobre a utilização do objeto na unidade de aprendizagem. Assim, esse texto informativo é o texto que o aluno vai ter acesso, ou seja, é o texto que você vai elaborar apresentando esse objeto de aprendizagem para o aluno, ok? Então, essa é a roteirização para a composição dos objetos de aprendizagem, ok? Então, retomando aqui, nós estamos falando da composição de uma unidade de aprendizagem. A proposta é que nós tenhamos 3 unidades de aprendizagem no módulo 1 e 3 unidades de aprendizagem no módulo 2, ok? Então, dessa maneira, nós vamos compor a unidade de aprendizagem. Vimos a roteirização da apresentação de conteúdo, da videoaula, dos objetos de aprendizagem, e agora nós vamos ver a roteirização da atividade avaliativa. Uma forma de atividade avaliativa é a forma colaborativa, ou seja, a gente vai ter que incentivar no próximo semestre o desenvolvimento de atividades no próprio ambiente, mas atividades em grupo, tá? Então, eu elaborei um texto aqui que é interessante. Através de um fórum, então, voltando aqui um pouquinho, a roteirização para a atividade avaliativa colaborativa é a seguinte: definição dos grupos de trabalho, concepção da atividade, descrição da atividade e disponibilização dessa atividade, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Definição dos grupos é a primeira coisa. Então, através de um fórum, eu geralmente faço assim nas minhas disciplinas. Eu acho que é bem mais simples do que a gente dividir os grupos dentro do ambiente, tá? Através de um fórum, solicitar a formação dos grupos. Outra coisa interessante, porque aqui tem uma metodologia ativa. Quem vai fazer a divisão dos grupos são os próprios alunos, tá? Os alunos devem se organizar para a formação de grupos. O fórum deve ter um tópico de discussão para a formação dos grupos. E outro tópico onde o líder do grupo postará os nomes dos componentes do grupo. Então, dessa maneira, o professor vai ficar sabendo quais são os grupos, tá? Na sala de aula. Vamos deixar de forma livre para ver que se eles mesmos já definem os grupos através do fórum. Em seguida, o professor vai ter que fazer a concepção da atividade, ou seja, viabilizar uma atividade que seja possível de ser realizada por intermédio de artefatos de tecnologia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, e que os alunos possam compor de forma colaborativa. Ou seja, a gente tem que pensar em uma atividade que o aluno, um grupo de alunos esse grupo possa desenvolver essa atividade, né? Ou eles juntos, localmente em algum lugar, ou eles mesmos à distância, mas mediado por um WhatsApp ou por um bate-papo, né? Eles conseguirem fazer. Eu penso muito aqui nessas atividades colaborativas, como composição de vídeos, composição de apresentação de PowerPoint, ou de uma apresentação de um vídeo que pode ser colocado no YouTube, ou a construção de uma página no Facebook sobre um determinado tema. Então, algo que seja capaz de aglomerar, de aglutinar os grupos de alunos em função de uma determinada atividade. A ideia aqui é muito mais de fazer com que os alunos trabalhem de forma colaborativa em torno de um tema mais abrangente da disciplina, do que uma aprendizagem direcionada para um determinado tópico. Seria interessante aqui
temas mais abertos, mais abrangentes da unidade, ou seja, o tema central da unidade de aprendizagem poderia ser uma atividade para a construção de um vídeo sobre o tema, ou uma página na internet, ou uma página no Facebook, né, ou um vídeo no YouTube sobre um determinado tema, uma temática mais geral. Logo em seguida tem a descrição. A descrição é a elaboração, de certa forma, o professor ele vai ter que definir as regras, né, e a forma como o trabalho deve ser desenvolvido. É como se a gente estivesse numa sala de aula presencial, quando a gente passa um trabalho em equipe para elaborar um seminário, uma apresentação de trabalho, o professor fala quais são as regras que devem ser atendidas e a forma como deve ser desenvolvido o trabalho. Aqui é a mesma coisa, não muda nada, desde que isso esteja bem claro dentro do ambiente. Tá? Logo em seguida, a disponibilização, elaboração do texto descritivo sobre a atividade a ser publicada no AVA. Então, depois de elaborar a descrição, aí sim publica-se no AVA a elaboração, né, publica-se no AVA a atividade colaborativa com esse texto, né, informando aos alunos as regras e a forma de se desenvolver a atividade. Ok? Bem, além da atividade colaborativa, nós temos a atividade individual também, que pode ser utilizada, geralmente eu acho que seria aí já nas unidades de aprendizagem mais à frente, tá? Ou então a gente pode ter uma atividade avaliativa colaborativa no módulo, e depois uma atividade avaliativa individual no mesmo módulo, no módulo 1, e depois uma colaborativa e uma individual no módulo 2. Se acharem que fica muito pesado, a gente pode fazer uma atividade colaborativa no módulo 1 e a atividade individual no módulo 2, ok? Agora, sempre lembrando que toda unidade de aprendizagem vai ter que ter uma atividade avaliativa, ok? Ou individual ou coletiva. Bem, para a atividade avaliativa individual, viabilizar uma atividade que seja possível ser realizada por intermédio do AVA, tanto presencialmente ou à distância. Ou seja, se for um questionário eletrônico que tem que ser respondido na universidade, no laboratório da universidade, pode ser presencialmente, mas mediado pelo AVA. Agora, se for um questionário eletrônico que o aluno pode ter um tempo fixado para ele responder em qualquer lugar, aí seria também à distância, né? Seria uma atividade avaliativa individual, só tem que aí seria à distância. Tá? A descrição a elaboração das regras também e formas que devem ser seguidas para a composição do trabalho dessa atividade individual. Essa atividade individual ela pode ser um questionário eletrônico, ela pode ser uma resenha, ela pode ser um questionário aberto, pode ser um fichamento, pode ser um comentário, pode ser um comentário sobre um determinado artigo, né? Pode ser a participação em um fórum de discussão. Então, isso tem que deixar claro qual é a natureza dessa atividade e a maneira como os alunos vão interagir nela, ok? E logo depois a disponibilização, elaboração do texto descritivo sobre a atividade para ser publicada no AVA. Então, a ideia aqui, gente, é a gente ter uma roteirização de cada parte dessa que vai compor o nosso material e a nossa intervenção no ambiente virtual de aprendizagem no componente curricular, ok? Para finalizar, nós temos também, claro que essa unidade de aprendizagem, ela vai se repetir 3 vezes para o módulo 1 e 3 vezes para o módulo 2. Então, vocês vão pegar o conteúdo da disciplina de vocês e vão dividir em 6 partes. Cada parte vai ser uma unidade de aprendizagem que deverá conter uma apresentação PowerPoint, uma videoaula, um objeto de aprendizagem e uma atividade avaliativa, ok? Para quem não consegue lograr êxito nas 6 atividades ou nas 6 unidades de aprendizagem, nós temos a unidade final de aprendizagem como se fosse a final. Então, essa videoaula aqui, final,
na realidade é o encerramento da disciplina, ou basicamente o professor falando sobre os temas que foram discutidos, falando um pouco sobre as 6 unidades de aprendizagem, né, de uma forma muito en passant, até porque os vídeos das unidades já estão lá, eles vão ter que retornar para assistirem, para fazer essa prova final, né. Logo depois vem a composição, a concepção da atividade, que nesse caso aqui é um questionário eletrônico mesmo, com questões que englobem as unidades de aprendizagem de 1 a 6, ou seja, é um questionário com todas as unidades, e a atividade avaliativa final, que vai ser um questionário eletrônico, né, aplicado dentro do AVA. Então, não vai mudar muito do que a gente está fazendo agora. Só que a gente vai ter que fazer uma videoaula apresentando essa parte final da disciplina, dizendo que ela está direcionada para os alunos que não alcançaram a média durante o módulo 1 e o módulo 2, e que todo o assunto que foi, como é que se diz, tratado no componente curricular vai ser cobrado nessa atividade final. Ok? Esse seria mais ou menos seria a videoaula dessa unidade de aprendizagem final. A concepção da unidade é a construção mesmo do questionário eletrônico, e a atividade é a disponibilização desse questionário eletrônico para ser respondido pelos alunos. Ok? Então, basicamente, é esse o desenho. Eu achei interessante trazer para vocês, porque de certa forma a gente roteiriza, né, toda a parte da concepção do componente curricular. A ideia agora é da gente ter um checklist para cada disciplina, para cada componente curricular, com todas essas fases, aonde cada docente vai, de certa forma, desenvolvendo isso. A ideia é da gente desenvolver todo o componente curricular antes da abertura da disciplina, da abertura do componente curricular no semestre. Então, a ideia é da gente já começar a pensar desde agora. São disciplinas que vocês já ensinaram, então já tem um material, de certa forma, já tem a experiência desse semestre, e a ideia é da gente fazer na semana pedagógica as oficinas de composição dos componentes curriculares. Ok? Então, um abraço para todos e vamos utilizar o desenho didático para a gente compor os componentes curriculares do próximo semestre. Ok? Até mais.